In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Bom, hoje nós vamos encerrar o curso sobre a vida espiritual, a Vita. É um curso breve, como eu falei no início, e hoje vamos coroá-lo ensinando você a fazer a oração mental. Essa talvez seja a aula mais importante de todo o nosso curso. Por quê? Veja, se você se empenha em começar a vida espiritual, você precisa rezar. Você precisa unir o seu esforço com a oração, que é quando a graça vai agir. Lembra que eu falei sobre a graça? Então, você, com as suas próprias forças, não conseguirá ir muito longe. Você precisa da oração. Se você não é acostumado a rezar, então não poderá ir muito longe nesse curso, embora você tenha feito um certo progresso, ok? Então, sem a oração não tem conversa. Você precisa rezar para iniciar a vida espiritual. A oração é a chave do castelo interior, no dizer de Santa Teresa de Jesus. E Santo Afonso falava: quem reza se salva, quem não reza se condena, ok? Nós, nesta aula, falaremos sobre a oração mental. A oração mental, talvez alguns já ouviram, outros não, outros ouviram, mas não sabem o que vem a ser, é aquela oração que provém do coração. Por isso, nesta aula, nós vamos fazer duas partes. Vamos dividir a aula em dois blocos. O que é a oração mental, a teoria da oração mental e o método, a prática da oração. Ok? Então, fica com isso que nós agora vamos entrar nesse assunto, tá bom? Então, eu vou pegar aqui uma passagem do Catecismo da Igreja para mostrar a você que a oração mental é um dos tipos de oração da Igreja. Na quarta parte do Catecismo, onde fala da oração cristã, você vai perceber, no número que eu vou passar, no parágrafo, que existem vários tipos de oração, certo? Eu vou passar para você aqui o número e você me acompanha daí, tá bom? Essa aula deve ser o coroamento, gente. Por quê? Porque sem você rezar, você não vai para canto nenhum. É preciso você rezar, tá certo? Então, no número 2700, o catecismo vai tratar das expressões da oração. E no número 2700 fala da oração vocal, que é a primeira expressão da oração. Frei, o que é a oração vocal? A oração vocal são aquelas orações que você já está acostumado a fazer com as fórmulas, não é? Pai Nosso, Ave Maria, a própria Santa Missa, o terço, são orações vocais, tá certo? Isso você já faz. E você pode realizar a oração vocal, às vezes até de forma sem prestar tanto atenção nas palavras. Tem gente que está rezando o terço, mas de repente tem pensamentos ruins, pensamentos indecentes, que não é a pessoa que provoca, mas que vem. A pessoa não consente, repele e continua rezando.
Então, a oração vocal é uma oração que você faz utilizando essa fórmula, as palavras, você articula também expressões, não é? Essa é a oração vocal. Não é dessa oração que nós estamos falando aqui, ok? Porque alguém pode dizer, ah, Frei, mas eu rezo todo dia o Pai Nosso, o oferecimento do dia, o Senhor não pediu que rezasse o ato de contrição, né? Isso, tudo isso é importante, mas são orações vocais, tá bom? Orações que são feitas com fórmulas, ok? Elas são importantes, elas devem ser feitas prestando atenção, exercitando também o imaginário, ok? Por exemplo, você rezando o texto. Se forem os mistérios dolorosos, rezar pensando no mistério. Se você está rezando o mistério da crucificação, imagina você ali fazendo parte da paixão, vendo Jesus sendo crucificado. O que é que aquilo diz para você? É o modo correto de fazer a oração vocal. O que eu quero chamar a atenção aqui é para a oração mental, que é a segunda expressão da oração, que você vai encontrar no número 2705. A meditação é, sobretudo, uma procura. O espírito procura compreender o porquê e o como da vida cristã, a fim de aderir e responder ao que o Senhor pede. Então, para tanto, é indispensável uma atenção difícil de ser disciplinada. Tá? Então, deixa eu ensinar, deixa eu falar com minhas palavras o que é oração mental, o que é a meditação. Bom, o que você precisa entender? Você está com as consequências ainda do pecado original. Você sabe que Adão e Eva pecaram. Perderam aqueles dons preternaturais que eles tinham no paraíso, não é? Um desses dons que o homem tinha antes do pecado era a luminosidade do intelecto. Então, Adão, Eva não tinham certas dúvidas da fé que nós, por causa do pecado, temos. Entende isso? Então, eles não tinham isso. O intelecto deles não era obscurecido. O nosso intelecto, por causa do pecado, ficou obnubilado. Ficou agora transviado para outras coisas. Então, diferentemente dos anjos, que os anjos têm uma inteligência imediata, eles apreendem na hora, eles não precisam discorrer, eles não precisam raciocinar. Diferente dos anjos, das inteligências separadas, que são os anjos, nós precisamos raciocinar para acessarmos certas verdades. Por causa disso. Porque o pecado obscureceu o nosso intelecto. O pecado fez com que a nossa atenção ficasse difícil de ser disciplinada. E é isso que o catecismo diz aqui, não é? A atenção precisa estar disciplinada, ok? Então, a meditação, a oração mental, é esse esforço que a alma faz para entender, apreender uma verdade e mover a vontade. Tá entendendo? A vontade é essa nossa potência cega da alma que precisa ser disciplinada. Lembre que o ser humano, ele parece que é dividido entre intelecto, o correto a ser feito, e a vontade, o nosso querer. Então, muitas vezes, nós sabemos o que é certo, mas pecamos na vontade. Você sabe, por exemplo, que matar é errado. Você sabe isso com a razão. Mas parece que com a vontade, uma pessoa que se dá ao assassinato cai nesse pecado, mesmo sabendo que é errado. Entende? Então, a meditação vai servir para você entender, compreender as verdades da fé e se deixar levar pela moção do Espírito Santo. Por isso, geralmente se utiliza um livro e os cristãos dispõem de muito, né? Você pode meditar com as Sagradas Escrituras,
com as imagens, você pode meditar com os escritos dos santos padres, as obras de espiritualidade, não é? Então, meditando no que lê, o leitor se apropria do conteúdo lido, o confrontando consigo mesmo, não é? Então, se abre outro livro, é o livro da vida. Então, você vai ler, ok? Um texto, meditar, e vai fazer a oração em cima daquilo. Consegue compreender? Quando eu for expor o método de meditar, você vai me dizer se entendeu ou não aí nos comentários, tá bom? E isso daqui vai se encaixar melhor, tá? Então, no número 2707, diz que os métodos de meditação são tão diversos quanto os mestres espirituais. O método é, entretanto, apenas um guia. O importante é avançar. Então você vai encontrar o método de meditação de São Francisco de Sales, de Santo Afonso de Ligório, de vários outros santos que ensinaram a meditar, de vários autores espirituais, tá bom? O método é diverso, ok? A meditação mobiliza o pensamento, a imaginação, a emoção e o desejo, ok? Quem quiser verificar mais adiante, o catecismo fala sobre outro tipo de expressão da oração, que é a oração contemplativa, que eu não vou entrar aqui, tá bom? Vocês podem ler aí do número 2700 até 2719, que fala sobre as expressões da oração. O que eu quero que você entenda de começo, não é que a meditação é uma das formas de se rezar que a igreja aprova e propõe para os seus fiéis. Não é uma coisa do budismo, não é yoga aqui que eu estou querendo passar, nem reiki, nem nada. O que eu quero falar é da meditação cristã, ou oração mental, se você quiser assim chamar. O Dom Tiago Sinibaldi, que fez esse devocionário A Alma aos Pés de Jesus, que foi um livro feito de joelhos e com lágrimas, como é mesmo relatado, ele explica também um pouquinho o que é a oração mental. Quem tem o devocionário está na página 45. Né? Você pode adquirir facilmente. Ele é das edições Livre, tá certo? Tem na Eclésia também, nessa editora, que você pode encontrar uma variedade de livros. E ele diz assim: oração mental é uma elevação a Deus pelas considerações da inteligência e pelos movimentos do coração, não expressa por palavras. Distingue-se da oração vocal, que, embora não deva nem possa estar separada da atenção e do afeto, se exprime oralmente, não é? A oração mental é tão importante que, sem este exercício, é difícil a salvação. E o próprio Santo Afonso fala isso, ele que rezava 8 horas por dia, como dizem os seus biógrafos. A oração mental é de suma importância para a nossa salvação. Por quê? Veja, aí ele repete aquilo que eu falei. A nossa inteligência pelo pecado ficou escurecida, sendo-lhe difícil às vezes distinguir o bem e o mal. A vontade deixa de seguir os bens imortais e verdadeiros do céu para procurar os bens caducos e aparentes da terra. Ora, a meditação dá remédio a estes males. É ela que ilumina a inteligência, mostrando-lhe a bondade de Deus e o seu amor, a malícia do pecado e a importância da salvação eterna, a misericórdia dos bens terrenos, a miséria, aliás, dos bens terrenos e a grandeza dos celestes. Com razão, pois, dizia a Madre Santa Teresa: promete-me fazer diariamente 1/4 de oração de hora, e eu, em nome de Jesus Cristo, te prometo o paraíso. Veja, não é? Veja que coisa grandiosa que é a oração mental. E ele diz mais: aos fiéis que fizerem oração mental ao menos durante 1/4 de hora, é concedida a indulgência de 5 anos e a indulgência plenária nas condições costumadas,
se assim o praticarem todos os dias durante um mês. Então, veja que graça. Veja que graça é a oração mental. Uma oração tão essencial para o cristão, não é? Que serve para iluminar a nossa mente. Então, de uma forma prática, ela quer fazer o seguinte. Por exemplo, você diz, agora eu vou meditar na paixão de Cristo, não é? Então você pega o Evangelho de João, você pega ali o texto da crucificação, alguma coisa assim relacionada à paixão, tá? Ou qualquer texto de Nosso Senhor sobre a paixão. Então você pega, por exemplo, a parte da coroação de espinhos, não é? Uma coisa que você já lê, se você for católico há muito tempo, né, cristão, há muito, né? Você lê o texto da coroação toda Semana Santa, você escuta, você se dedica, você já passou inúmeras vezes por esses textos, né? Só que agora você vai meditar em cima daquilo. Então, você lê ali e com o intelecto obscurecido, você diz, não, Jesus foi coroado de espinhos, nossa, que triste, né? Que pena. Entende? Pronto. E passou. Li o texto. Essa é a visão normal que você tem. Quando você vai meditar em cima daquilo, você presta atenção e você insiste naquele texto. Você fica, Jesus foi coroado de espinhos, não é? Vai lendo, vai pensando. Você coloca tanta atenção naquilo que vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai fazer assim em sua alma. E você diz, epa, eu nunca prestei atenção nisso aqui. Então, vai ser como se fosse a primeira vez que você leu aquilo. Você diz, nossa, mas espera aí. Eu li tanto tempo esse texto e só agora eu estou percebendo isso. Né? Ou seja, o Espírito Santo iluminou você ali. Né? Deu aquele estalo e você percebeu uma verdade. Então você pega essa verdade, medita em cima dela e leva para a sua vida. Se você conseguir fazer isso, a meditação foi frutuosa. Porque a oração precisa ser frutuosa. Um meio de você saber se você está progredindo na sua vida espiritual é se você está dando frutos. Se sua oração está valendo, o resultado é esse, é o fruto. Entende? Se você quiser saber se sua oração está valendo, o fruto é o que vai responder se está valendo ou não. Tá bom? Então, é isso. Se você entender isso, você vai meditar bem. Você pegou o espírito do que é oração mental. Entende? Então, eu vou expor agora o método prático e as dúvidas vão aparecendo e eu vou também respondendo. E repito, vá anotando para que você coloque em prática. Então, nesse livrinho aqui, que são as meditações para todos os dias do ano, né, que é de Santo Afonso Maria de Ligório, no tomo 1, vem ensinando como fazer a oração mental segundo Santo Afonso. Né? Diz assim, a meditação ou oração mental contém 3 partes. A preparação, a meditação e a conclusão. Preparação. Na preparação fazem-se 3 atos. Ato de fé na presença de Deus, ato de humildade por um breve ato de contrição, ato de petição de luzes. Depois, uma Ave Maria à Santíssima Virgem, a fim de que nos obtenha esta luz, e na mesma intenção um Glória ao Pai, a São José, ao anjo custódio e ao nosso santo protetor. Estes atos devem ser feitos com atenção, mas brevemente, depois do que se fará a meditação. Então é assim. Como é que começa a meditação? Vamos lá. Vamos na prática. Eu vou acompanhando o texto e vou junto com você aí. Tá certo? Você diz, eu vou meditar agora. Então, prepara o ambiente. Você coloca uma imagem de Nossa Senhora ou um crucifixo, acende uma vela, um pouquinho de água benta, tá bom? Senta-se, ok? Eu recomendo que você possa fazer sentado se você não tem prática. Pode ser feito de joelho também, mas por causa do tempo e do livro, né, que você pode usar ou não.
eu recomendo que você faça sentado. Então você senta-se ali, né? Como ela é uma oração que vai exigir muito de você, então, por exemplo, se você está com dor de cabeça, não é hora de fazer a oração mental, porque vai exigir muito da sua cabeça. Toma um remédio, descansa, você faz outro horário. Entende? Se você vai fazer depois de um dia muito corrido de trabalho, pode ser que você tenha dificuldade. Por isso que tem santos que recomendavam você fazer a oração mental de madrugada, porque é a hora que as paixões ainda não se acenderam, tá? Mas o horário cada um tem que depois ver, não é, qual horário melhor para se fazer. No noviciado, nós da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos fazemos 1 hora de oração mental por dia, de manhã e à tarde, né? Meia hora de manhã e meia hora à tarde. É uma coisa que nossas constituições prevê, que cada religioso faça 1 hora desse tipo de oração durante o dia, tá bom? Então você vê o horário. Por minha experiência, eu sempre preferi a oração mental de manhã, porque quando eu ia fazer à tarde, antes das vésperas, a cabeça estava mais cheia, não é? Então, de manhã sempre eu recomendo mais. Então você está ali, ok, sentado, tá? E vai começar a fazer a oração, tá? Então, seu corpo está bem, se seu corpo estiver bem, ótimo, tá? Faz antes uns exercícios de respiração, não é? Respira, se acalma, não é? Sente o silêncio, ok? Sente o silêncio e tenta interiorizar, tá? Então, fica calmo e faz esses atos que o Santo Afonso recomenda, que devem ser feitos brevemente e na mente, né? Não é falando palavras, é na mente. Então você começa, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus, eu creio que estais aqui presente e vos adoro com todo o meu afeto. Esse é o ato de fé. Claro, isso é um exemplo, você faz mentalmente com suas palavras. Por que o ato de fé é importante no começo? Porque às vezes a gente pensa que Deus está longe de nós. E Deus não está longe, Ele está perto. Né? Então você faz um ato de fé na presença dEle, em suas palavras. Você pode dizer, meu Deus, eu reconheço que estás aqui nesse momento, estás aqui conosco e adoro essa presença santíssima. Vê, eu falei com Deus e na primeira pessoa, não coloquei Deus longe, né? Às vezes nós não sabemos rezar, nós colocamos Deus lá longe, em terceira pessoa, não é? Você vê que às vezes a gente diz assim, não é? Vamos rezar agora, pedindo que Deus abençoe os nossos alimentos. Amém. Bom apetite, vamos comer. Ninguém rezou. Nós falamos o quê, né? Vamos rezar, ou seja, está no futuro, né? Vamos rezar para que Deus nos abençoe. Você ainda não pediu. Ao invés de você dizer assim, abençoai-nos, Senhor, a nós e a estes alimentos. Vê, é um pedido de alguém que está perto, né? Abençoai-nos. É o agora, entende? Então tem gente que às vezes não sabe rezar. Acha que Deus está longe. Isso não pode acontecer. Você faz o ato de fé nessa presença que está perto de você, tá? O segundo ato é o ato de humildade. Então você vai dizer, Senhor, nesta hora deveria eu estar no inferno por causa dos meus pecados. De todo o coração, arrependo de vos ter ofendido, ó bondade infinita. O ato de humildade é porque toda oração ela deve ser humilde. Então você deve começar com o ato de humildade, reconhecendo seus pecados, reconhecendo que você não merecia estar ali. Deus rejeita os corações soberbos. Você precisa ser humilde. Uma oração soberba, Deus não vai aceitar. Então começa já dizendo a Deus de sua pequenez. Começa dizendo a Deus o quanto você é pecador, o quanto você não merecia estar ali. O terceiro ato é o ato de petição de luzes. Você vai dizer, meu Deus, pelo amor de Jesus e Maria, esclarecei-me nesta meditação para que tire proveito dela. Ou seja, o terceiro ato, você diz assim, olha Jesus,
meu intelecto, meu pensamento está tão perturbado, eu não consigo ver as verdades, eu não consigo aceitar tal coisa. Iluminai-me neste momento com as luzes do Espírito Santo para que eu enxergue nessa meditação aquilo que eu preciso. Entende? Então, é o ato preparatório, esses três, ok? E depois, como o santo diz, você faz uma Ave Maria e um Glória pausadamente, pedindo esta luz, tá bom? Nesta mesma intenção. Isso é breve, gente, tá? Isso é breve. A segunda parte da oração mental é a meditação. Então, para a meditação, nós podemos nos servir sempre de um livro, né? Ao menos no começo, parando nas passagens que mais impressão nos fazem. Então, São Francisco de Sales diz que nós devemos ser como as abelhas. Na flor que tiver mais mel, parar. Né? Ficar ali procurando. Ele diz assim: imitar as abelhas que se demoram numa flor enquanto acham mel e voam depois para outra. Então você vai pegar o livro, né? Por exemplo, esse das Meditações de Santo Afonso para todos os dias, você vai pegar ali e você vai começar a ler aquele texto, não é? Para refletir. Então você vai lendo, não é? Contempla esse cadáver deitado ainda no leito, a cabeça caída sobre o peito. E quando você vê uma passagem que mais lhe chame a atenção, você precisa parar. Parar e rezar com aquilo. E pensar assim, meu Deus, esse cadáver aqui deveria ser eu. Esse cadáver morto. Mas o Senhor me deu a graça de estar vivo aqui ainda. E rezar com isso. Entende? Fazer uma reflexão interior e transformar essa reflexão numa oração. Santo Afonso diz que nós devemos fazer atos de amor, resoluções, súplicas, não é? Santo Tomás fala que todo ato de amor nos merece mais um grau de glória eterna. Entende? Então nós vamos fazendo atos, nós vamos fazendo súplicas a Deus, ok? E o terceiro passo, né, é a conclusão. Então a conclusão também tem 3 atos, que é o agradecimento pelas luzes recebidas, né, e também o pedido de perdão pelas faltas cometidas no tempo da oração, o oferecimento das resoluções que você tomou ali, e a súplica pedindo ao Eterno Pai, pelo amor de Jesus e de Maria, a graça de executar fielmente aquilo que você se propõe naquela oração. Tá? Então, ele ainda diz mais. Termina-se a oração recomendando a Deus, a Santa Igreja, os seus prelados, as almas do purgatório, os pecadores e todos os nossos parentes, amigos e benfeitores, por um Pai Nosso e um Ave Maria, né? Que são as orações mais úteis por nos serem ensinadas por Jesus Cristo e pela Igreja. Ok? Então, na conclusão, se realiza isso. Depois da meditação, nós devemos agir como pessoas que meditam, ou seja, tentar conservar os frutos da meditação. Não sair com tanto barulho, tentar se lembrar do que você teve como resolução durante o dia. Não é? Se naquela meditação você saiu com horror ao pecado, por exemplo, da pornografia, durante o dia você ficar pensando isso. Eu renunciei de vez o demônio da luxúria, este vício, não é? Você deve fazer isso. Você deve refletir para que não se perca os frutos da oração, da meditação. É o que São Francisco de Sales nos orienta. Você precisa agir como uma pessoa que medita. A meditação não é algo somente estático na sua vida. Você deve agir como uma pessoa que medita. Entende? Então, a teoria da oração mental é essa. É, né? Uma teoria muito bonita. Se você conseguir colocar em prática, maravilha. Ok? Então, as dúvidas mais comuns. Quanto tempo, Frei, eu faço isso? Bom, se você tem dificuldade, comece com 10 minutos. Depois vá para 15, depois meia hora. Não é?
Os santos recomendam, por incrível que pareça, sabe quantas horas? 2 horas por dia. 1 hora de manhã e 1 hora à tarde, né? Ou à noite. Mas nós que somos principiantes, vamos aos poucos, tá bom? Então você vai utilizar dessa meditação para você crescer na sua vida espiritual. No começo da Filoteia, é isso também que São Francisco de Sales ensina para que você comece a vida espiritual. Ele coloca temas como, por exemplo, o julgamento, o fim do mundo, a morte, para que a Filoteia inicie sua vida espiritual dessa maneira, tá bom? Então, começa com 10 a 15 minutos, tá? Depois você adianta. Se você não conseguir fazer diariamente, faz pelo menos uma vez por semana. Você escolhe um dia na semana, tá? Para você fazer essa meditação, ok? Faça isso. Deus vai iluminar você por muitas vezes, não só no momento em que você está com o texto. Deus pode iluminar você só na conclusão. Deus pode iluminar você só no começo. Talvez não ilumine, talvez seja uma oração que você sinta uma secura. O importante é você deixar o Espírito Santo agir quando você fizer a oração mental. Você não pode forçar o Espírito Santo a nada. Por exemplo, Frei, eu estava refletindo no começo, pensando nos meus pecados, e eu me senti iluminado ali, mas eu quis ir para o texto. Não, não é para fazer isso, é para ficar lá. Mas não é o começo? Sim, é o começo, é a introdução. Mas quem é o autor, né, da graça não é você. Quem guia a alma é o Espírito Santo. Então, se você se sente iluminado na preparação, se você se sente iluminado até quando você sentar na cadeira para fazer a oração, deixa o Espírito Santo agir. Entende? É quando, por exemplo, você está rezando o terço e Deus te dá uma luz. Para imediatamente de rezar e pega aquela graça. E reza com aquilo que vem na sua cabeça. Tá entendendo? Então, é isso que você precisa fazer. Deixar o Espírito Santo guiar a sua vida. Entende? A sua vida espiritual. Então, como é que essa oração vai casar com as outras aulas que nós estávamos vendo? Bom, vai casar no sentido de que você agora rezando corretamente, né? A oração mental exige, viu? Tem gente que às vezes abandona de vez a oração mental porque não consegue fazer, pois é uma oração que exige o seu corpo e a sua mente completamente. Não é como a oração vocal que você pode ficar só repetindo palavras e a mente distante. Não. Ou reza ou não reza. A oração mental é assim. Ou reza ou está 100% nela ou não. Tá entendendo? Então isso é muito importante. Claro, vai ter momentos de secura, né? Eu tenho aqui um tratado da oração que é do venerável João de Jesus Maria, não é? Que ele é carmelita também. E aqui ele fala em perguntas e respostas as principais dúvidas sobre a oração, tá certo? É um livro que está disponível na internet para os alunos do Padre Paulo Ricardo. Foi traduzido por ele, né, pela equipe, a editora Padre Pio. E eu gostaria só de ler sobre a secura, porque o venerável diz assim, que mesmo com secura, não se deve abandonar a oração mental. Não é? E ele cita o exemplo de José. Diz assim, José do Egito. Não é? O patriarca José, vendo seus irmãos trazidos pela fome aos celeiros do Egito, embora no exterior se lhes mostrasse áspero e rigoroso, provando-os de muitas maneiras e dizendo-lhes que eram espiões, contudo, tinha tanta compaixão da dificuldade deles que, para dissimular o afeto e esconder as lágrimas, teve de se retirar depressa a seu aposento, e ao fim, não podendo mais conter-se, se lhes deu a conhecer, comunicando-lhes abundantemente do que precisava. Assim parece, em certa maneira, que o faz nosso Salvador com alguns de seus amigos, pois os prova, tratando-os severamente,
e lhes multiplica as aflições, mas ao fim as entranhas da sua misericórdia se enternecem e, não podendo conter-se mais, manifesta-se a eles e os recebe nos braços de sua correspondência e lhes dá em abundância as consolações divinas. Então, é como se Deus brincasse de esconde-esconde, né? Mas nós temos que aprendermos a ser a bolinha do menino Jesus, né? Como bem falou Santa Teresinha, que nós somos a bolinha dele. Uma hora ele nos pega, joga para lá, depois pega de novo, já faz o que quiser, entende? Eu recomendo, se você ainda quer, assim, se você não tem uma leitura espiritual, se você quer um texto bom para meditar, que está na internet também, é o Breviário da Confiança, que foi feito pelo Monsenhor Ascânio Brandão, um grande sacerdote, que todos os dias tem meditações, né? São como pílulas para o ano inteiro. E são muito proveitosas essas meditações. Quem começou lendo o Breviário da Confiança, que eu recomendei, não se contentou com o PDF, comprou o livro e disse que é um dos melhores livros da vida, que está ajudando demais, né? É o Breviário da Confiança, tá bom? Então eu vou agora, para nós encerrarmos, fazer uma breve oração mental, falando, né, me expressando, para que você veja mais ou menos como é esse esquema que eu estou querendo passar para vocês, tá bom? Então eu vou pegar aqui as meditações para todos os dias do ano de Santo Afonso. Vou pegar uma meditação aqui, pronto. Os bens do mundo não nos podem fazer felizes, tá certo? Vou deixar marcado aqui e vocês vão me assistir fazendo a oração mental para vocês terem mais ou menos uma base do que é que eu quis passar nessa aula inteira, ok? Então vamos lá. Façam de conta que quer dizer, eu vou fazer de conta que vocês não estão aqui, tá bom? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio em tua presença santíssima neste lugar. Creio, Senhor, que estás aqui comigo e com respeito vos adoro. Como pequei, Senhor. Como fiquei longe de tua graça. Como me entreguei ao mal. Como rejeitei essa presença que agora me assiste. Perdoai-me inteiramente dos meus crimes, pois eu quero voltar para a tua casa. Ó Divino Espírito Santo, Espírito de luz, iluminai as trevas de minha mente, para que ela possa se abrir à vontade de Deus. Ó Maria Santíssima, ó glorioso São José e meu anjo da guarda, ficai comigo agora nesta oração, para que eu possa contemplar as verdades eternas. Então, nesse momento, reza-se a Ave Maria e o Glória nesta intenção. Essa é a preparação.
Vamos agora para a segunda parte, a meditação. Vi em tudo vaidade e aflição do ânimo. Neste mundo, todos os homens trabalham para alcançar a paz. Afadiga-se tal negociante, tal soldado, porque imaginam que realizando o negócio, obtendo a desejada promoção, ganhando a demanda, farão fortuna e acharão a paz. Pobres mundanos que procuram a paz no mundo, que lhe não pode dar. Só Deus pode dar-nos a paz. Então eu me senti tocado por esse versículo, paro de ler e começo a rezar com ele. Meu Senhor e meu Deus, como eu andei iludido, pensando que eu poderia alcançar a paz nas minhas próprias ilusões. Como eu sou tolo, meu Deus. Eu já cheguei a pensar que a minha paz estava em acumular sabedoria, em acumular bens, até bens lícitos, meu Deus. Como sou uma pessoa tola. Eu ignoro que só vós podeis me preencher. Só vós, meu Deus. Por isso eu, com todas as forças do meu coração, renuncio à minha vontade própria, à minha vontade de querer buscar prazeres, e me entrego a Ti. Me entrego a vós, Jesus. E vos digo que vos amo de todo o meu coração. Proponho, Senhor, firmemente, ajudado com a vossa graça, a buscar somente a vós, que é a paz. A buscar somente vós, Jesus, que é a verdadeira paz. Não permitais que eu ande nunca longe de Ti. Nunca, meu Deus. Ó Maria Santíssima, tende pena de Teu servo. Levai-me a cada dia para mais perto de Jesus. Não, o mundo com todos os seus bens não pode contentar o coração do homem, porque o homem não foi criado para esses bens, mas somente para Deus, donde resulta que só Deus o pode satisfazer. Os animais que foram criados para os bens materiais acham a paz nos bens terrestres. Mas a alma que foi criada tão somente para amar a Deus e viver com Ele unida, nunca poderá achar a paz nos gozos dos sentidos. Então, isso também me tocou, eu devo rezar com isso. Esse é um processo que você faz por quanto tempo você quiser, entende? Eu fiz breve aqui, mas eu poderia passar essa conversa com Deus vários minutos, horas até, tem gente que consegue fazer isso por horas. Então você vai fazendo isso com o texto inteiro e não começa a ler de novo até você esgotar o ponto que você estava meditando. Como se fosse roendo o osso mesmo. Come a carne, mas fica ali sentindo o gostinho, tá bom? Então eu vou passar aqui, vou para a conclusão agora,
por causa do tempo do vídeo, mas você deve ir até não sobrar mais, tá bom? Então, a conclusão. Meu Deus, obrigado imensamente por estas luzes que me destes na oração. Obrigado porque consegui compreender essa verdade. Ofereço a Ti o meu propósito de nunca mais ir buscar satisfação nos bens terrestres. Eu prometo, com a vossa graça, me esforçar para equilibrar os meus gastos e estar parando de gastar com coisas vãs, achando que isso vai me dar a paz. Peço-vos perdão por qualquer falta que eu tenha cometido nesta oração, pelas minhas distrações voluntárias, e ofereço a vós todas essas minhas resoluções. Tomai conta delas, Jesus, e dai-me graças. Dai-me a força necessária para que eu coloque tudo isso em prática. Ofereço agora, pelas necessidades da Santa Igreja, pelo clero, pelas almas do purgatório, por meus pais, parentes, benfeitores, amigos e inimigos, estas orações. Então é aí que você vai rezar o Pai Nosso e a Ave Maria nessa intenção, tá bom? Então espero que você consiga realizar a sua oração mental. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que nós vamos estar tentando responder o mais rápido possível, ok? Espero que esse curso, esse breve curso, que é só o pontapé, não terminou ainda não. Agora é você que vai fazer a sua parte. Isso aqui foi só o empurrãozinho que eu dei, só foi o norte, tá bom? Sobre a vida espiritual que eu queria passar para vocês. E agora é só colocar em prática. Sabe o que eu recomendo para você? Agora uma dica prática mesmo. Faça um planner de vida espiritual. Você pegue, por exemplo, um papel, não é? Você pega um papel, uma folha assim, e coloca todos os dias do mês, certo? De 1 a 30 ou 31, com o dia da semana. Nessa parte de cima. Aqui embaixo, nessa coluna, você coloca suas práticas espirituais. Por exemplo, oferecimento do dia, oração mental, visita ao Santíssimo, Santa Missa, tá certo? Exame de consciência. E você faz várias tabelas, né? Quadradinhos, para que você marque o X no dia correspondente, ok? Isso vai ajudar muito você a organizar a sua vida espiritual. Porque o demônio é astuto. Às vezes você cumpre tudo durante um dia e o demônio fica insistindo para você que você ainda está longe de Deus, que você não fez nada por ele, que você está se enganando. Então nós precisamos de algo que nos lembre sobre a vida espiritual. Por quê? É espiritual, nós não conseguimos vê-la. Então, isso é uma dica que funciona. Muitas pessoas já disseram que isso mudou a vida delas, tá certo? Então faz isso. Anota o que você faz na sua vida espiritual, acompanha por um mês as suas práticas, coloca até um lema, o lema do mês, aquilo que você quer lembrar todo dia, não é? E uma virtude para praticar. Aqui nesse livro, das meditações para todos os dias do ano, Santo Afonso tem uma virtude para cada mês. Então você pode ir lá e colocar, por exemplo, a deste mês, não é? Julho é a obediência. A do próximo é a mansidão e a humildade de coração. Então todo mês você se propõe a vivenciar uma virtude e você vai ver como a sua vida espiritual irá para frente, tá bom? Eu acho que com isso eu consegui dar esse empurrãozinho para você entrar nessa via purgativa. Ah, e na tabela também coloca a sua mortificação.
tá bom? Para não esquecer. Isso é muito importante, ok? Divulga esse vídeo. Isso pode ajudar muitas pessoas. Leve essa graça para outras pessoas também, tá bom? Que com certeza Deus vai lhe recompensar por isso. O Evangelho não diz, não é, que até um copo d'água pelo Evangelho não vai ficar sem recompensa? Imagina você mandar um curso gratuito aqui no YouTube sobre a vida espiritual para as pessoas. Não é? Eu creio que vai ajudar muito, tá bom? E lembre-se, sempre temos novos conteúdos aqui no canal. Não acabou, tá bom? Acabou o curso, mas nós temos sempre aulas semanais aqui no canal, ok? Deus abençoe você imensamente e eu desejo uma santa e abençoada vida espiritual, né? Esse começo de vida espiritual. E sede santos, porque o nosso Pai é santo, porque Deus é santo, tá bom? Salve Maria Imaculada, salve o glorioso São José e que viva Cristo Rei.